Me chamaste do meio do povo, a coisa que eu mais queria, e para que eu entendesse meu povo, com tua sabedoria, me deste uma profecia. Caros irmãos, na caminhada, amados irmãos, amada irmã, amados irmãos, irmãos e irmã, irmãos e irmã, tudo bem, querido povo de Deus, nos reunimos. meus queridos irmãos, minha querida irmã, estimado Padre René, estimados colegas de estudo, e a liturgia do quarto domingo da Páscoa, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. no quinto domingo da Páscoa, neste sexto domingo da Páscoa, e hoje nós celebramos o Dia das Mães também. é o fim do Evangelho de Mateus que escutamos. Jesus nos pede que continuemos a missão. nessa solenidade que a Igreja celebra, é a concretização da promessa que Jesus fez, onde afirmou que enviaria o dom do Pai, o Espírito Santo. Mas hoje estamos diante do grande mistério de tentarmos compreender, mas mais do que isso, contemplar a Santíssima Trindade. Em vista disso, gostaria de chamar para nos atentarmos para o teor vocacional dessa liturgia. O 11º do tempo comum. Domingo em que o Evangelho nos narra o envio dos apóstolos por Jesus e o anúncio de seu reino que estava próximo. E o Papa Leão descreve que a vocação, ela é um projeto de amor e felicidade. E aqui está o sentido da vocação. Como nós bem sabemos, vocação vem do verbo vocare, que é o chamar, é o chamamento. Deus que nos chama, todos nós temos uma missão nesse mundo. Não somos uma molécula perdida no espaço, mas Deus gravou o nosso nome na palma de sua mão. Por isso que essa vocação é um projeto de amor e felicidade. Só é possível nós conhecermos o bom pastor se nos aproximarmos dele através da contemplação, da interioridade, da oração, através da escuta atenta da palavra, da busca pelos sacramentos. Assim nos configuramos a sua beleza, assim ele também nos atrai. Algumas imagens são o redil, a porta, o pastor, o porteiro, o ladrão. O pastor chama cada um pelo nome e as ovelhas escutam a sua voz, acolhem e seguem esse bom pastor. No evangelho de hoje, por 4 vezes aparece porta. 2 vezes Jesus se identifica com a porta. Eu sou a porta. Jesus não nos prometeu uma vida fácil. Jesus não nos prometeu que não teríamos cruz nesse mundo, que não teríamos sofrimento. Mas uma coisa ele nos prometeu, que ele estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Por isso estejamos sempre atentos a essa voz do bom pastor. Possamos escutar a voz do bom pastor. Hoje em nossa sociedade muitas vezes há muito barulho, onde não conseguimos mais silenciar. Que estejamos sempre atentos. No coração do discurso de despedida de Jesus, a cena que contemplamos revela a intimidade que existe entre Jesus e o Pai. Mas não é só isso. É também o convite a descobrir a relação entre Jesus e seus discípulos. Essas palavras de Jesus não só dão aos discípulos uma nova perspectiva sobre o futuro, como também os convidam a permanecer fiéis ao caminho que escolham. Devem também partir ao caminho que conduz a Jesus e ao Pai. Jesus não oferece o caminho fácil, isso é claro, mas ele nos mostra o caminho, mas ainda ele mesmo se torna o caminho que leva ao Pai. Ele mesmo, com o dom do Espírito Santo,
nos dá coragem. E hoje o Evangelho vem nos falar do amor de Jesus e do amor a Jesus. E sobre amor, as mães entendem muito bem. É uma continuação do discurso de despedida de Jesus. É confuso, né? Eles estão apreensivos, não sabem muito bem o que vai acontecer com Jesus. Mas Jesus já vai preparando eles para esse momento que é a sua partida. E o amor não é algo fantasioso, ilusório, não se resume só à paixão ou algo mais, né, sentimentalista, mas é uma opção. E Jesus foi esse maior exemplo que o amor não morreu na sua morte de cruz, né? Mas ressuscitou. Então esse amor que é tão forte que nem a morte destrói. Mesmo que eles estavam sem entender muita coisa, eles estavam em comunidade, eles estavam juntos. Porque se o nosso amor não ultrapassa para o outro, esse amor precisa amadurecer bastante ainda, né? O nosso amor a Jesus só é verdadeiro se é também verdadeiro pelo outro e se transforma em gesto, não simplesmente em discurso. E Deus Trindade é um Deus de relação. A comunidade enlaçada pelo Espírito Santo manifesta a vivência mais autêntica do amor divino. Ou seja, nós, quando conseguimos amar, nós somos também presença de Jesus neste mundo. O que é mais importante no nosso apostolado? Jesus espera que os seus seguidores já tenham certa maturidade, que depois do convívio com Ele, passado por diversas situações, vivido o mistério pascal, que nós, seguidores, também consigamos desempenhar esta maturidade. E Jesus nos dá uma dica neste Evangelho: voltar ao nosso ponto de partida. Onde é a nossa Galileia? Onde é o nosso ponto de partida? De onde iniciou a nossa experiência de fé? Nós também, muitas vezes, temos essas dúvidas, essas incertezas. Irmãos seminaristas, quantas vezes nós temos dúvidas, incertezas na nossa caminhada vocacional? Quantas vezes nos questionamos se estamos no caminho certo? A nossa adesão a Cristo, essa é a maneira de como nós podemos vivê-la. Com abertura de coração e sabendo que o batismo que recebemos, este mergulho na fé, implica uma vida diferente, uma vida nova. Mas o Senhor nos convida a ir além. Quando o projeto de Deus se torna também o nosso projeto, quando nós temos a causa de Jesus como nossa, não como algo externo, mas também como nossa, então nós cumprimos com fidelidade a missão que Jesus nos deixa. A missão quem nos deixou foi Ele. A missão é de Jesus Cristo. Nós somos suas testemunhas, seus seguidores, seus discípulos missionários e apóstolos. Cabe a nós, portanto, olhar para o Mestre e, ao mesmo tempo em que nós também estamos evangelizando, também deixarmos que o Senhor nos fale. Que o nosso Mestre nos fale e que tenhamos este coração aberto, essa disponibilidade em escutá-lo. E hoje nós também somos chamados a estarmos abertos a essa paz que vem da fé no ressuscitado e na convicção de que Ele está no meio de nós. Porque muitas vezes achamos que Jesus é apenas um fato histórico e não o nosso hoje. Quantas vezes em nossas lutas diárias nós nos sentimos no escuro, sem saber para onde caminhar. Eles estavam fechados, se escondiam, tamanho era o medo deles. E muitas vezes, o medo faz com que nós nos fechamos em nós mesmos. E o primeiro sinal da presença de Jesus no meio da comunidade é a alegria. Alegrar-se com a presença de Jesus. Não somos criados para ficar parados. A Igreja de Cristo também não foi chamada a ficar parada, mas se colocar sempre em saída, ir ao encontro do outro. Em Jesus Cristo, somos chamados também a destrancar as portas e vencer os nossos medos. Não teremos a ousadia necessária para viver o Evangelho se não acolher a todos, como irmão e irmã. Mas o perdão
é o primeiro passo para vivermos em comunidade. Temos então a presença concreta de um Espírito Santo que se faz atuante, de um Deus que se faz ressuscitado entre nós e que nos chama sempre, como nas primeiras comunidades, a estarmos reunidos. Quanto mais perto nós estamos desse mistério, mais envolvidos nós estamos, mais fácil será de compreender, mais fácil será de contemplar esse grande mistério. O Catecismo, inclusive, diz que para estarmos mais perto desse mistério é preciso estarmos afastados do pecado. E aí se mostra o grande objeto da Santíssima Trindade, que é o amor, já revelado no Antigo Testamento. Mesmo com o pecado do povo, mesmo com a ingratidão, mesmo com o deixar de lado o Deus da aliança, Deus continua presente e perdoa. É pelo verbo amar e por esta ação de amor divina, só poderia ser divina, que dá o seu Filho ao mundo. Se nós compreendermos todo o mistério envolto na cruz, vamos compreender toda a Santíssima Trindade. O Deus que cria, que sela aliança, que vem como Redentor para a salvação na pessoa do Filho e que santifica e que está presente conosco com o Espírito Santo. Este é o grande mistério que contemplamos na liturgia, renascer para o amor. E é um convite sempre antigo e novo, porque as Sagradas Escrituras, a liturgia sempre nos provocam a isso. Por isso esse grande convite, para renascermos cada dia mais para o amor. A partir desse grande exemplo da Santíssima Trindade, que em todas as suas manifestações nos revela esse grande mistério de amor, de perfeito amor, de perfeita unidade. É bom que pensemos as coisas belas da vocação, mas não a romanticemos. Não criemos imagens utópicas do caminhar vocacional. E por vezes esse processo não é fácil. Mateus, um cobrador de impostos, não era perfeito? Nós não somos chamados pelos nossos próprios méritos. O processo vocacional não é uma caminhada pré-montada. Nós temos sim nossos itinerários formativos, nós temos sim uma proposta formativa, porém ela é uma caminhada. O quão importante nós nos permitimos transformar pelo processo. Mateus permitiu-se. Diante da alegria daquele que o chama, permitiu-se dizer seu sim. E além do sim, se permitir transformar. O vocacionado assim é alguém que é visto por Cristo onde estava. A pergunta que devemos nos fazer não é se eu sou digno. Eu estou disposto a levantar? Estou disposto a caminhar? Apesar das minhas limitações, eu estou disposto a fazer essa caminhada? Eu estou aberto a mudar e me transformar por Cristo? Nós aprendemos assim aos poucos a trocar nossos hábitos, a nos permitir sermos curados pelo Mestre para melhor servi-lo. De modo algum é fácil largarmos as nossas certezas e as nossas seguranças e nos entregarmos totalmente a Cristo. Na parte do vocacionado, a figura daquele que avança, às vezes sem conhecer o que virá, às vezes sem ter a certeza daquilo que nós encontraremos, mas mesmo assim avança. É uma entrega ao Mestre. Que possamos viver essa dinâmica na nossa vida, na nossa vocação, no nosso viver, como um processo, tendo em mente que é um processo de conversão nossa também. Nos permitir que Cristo nos guie. A imagem do bom pastor estava presente, além de ser despercebida pelas autoridades romanas, por não falar diretamente de Jesus crucificado. É esse mesmo pastor que chama aos outros discípulos para serem seus apóstolos. O Senhor também inicia uma das mais importantes etapas na construção de seu reino, o novo povo de Deus. Também nos chama a construir um reino bem diferente, para levar o consolo, a esperança e a todas as pessoas que sofrem. Será que verdadeiramente enxergamos nos moradores de rua e nos dependentes químicos e outras formas de marginalidade o centro do reino de Jesus na atualidade? O Jesus, o bom pastor, nos ensina que o amor e a compaixão devem se estender a todas as pessoas, independentemente de raça ou status social.
O discípulo autêntico começa quando a igreja não ignora o sofrimento humano. Os cristãos são chamados a ir ao encontro das ovelhas perdidas. A compaixão é como um sofrer com outro. É uma maneira de sustrair a dor e a solidão. Jesus chama a seus seguidores a perceber situações que necessitam de intervenção urgente, como a fome, a doença e as migrações forçadas. E possamos buscar cada vez mais nos configurarmos a beleza do bom pastor, que chama e conhece a cada um pelo nome. O caminho a seguir, uma verdade a proclamar, uma vida a partilhar e a amar, que é Jesus Cristo. Esse Espírito da verdade, o nosso advogado, nos ensine sempre mais e nos ajude sempre mais a crescer na capacidade de amar e de dar testemunho do amor em comunidade. Que Ele nos ajude também a não ter medo, a vencer os medos, os desafios. O Senhor Jesus é a nossa luz na missão. Ele nos orienta, Ele é a nossa paz. Para que no caminho de santidade o Espírito Santo se manifeste em nós em vista do bem comum. O Senhor caminhe sempre no meio de vós e faça de vós a sua herança. Não tenhamos medo do sim. Não tenhamos medo do vem e segue-me. Recemos por todas estas ordens religiosas e demais pastorais sociais que dentro da igreja se dedicam a trabalhar na construção do reino de Deus, em favor dos marginalizados, e para que floresçam vocações abundantes e santas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo, com o dom do Espírito Santo, nos dá coragem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar a fé que nós temos em Jesus Cristo. Sigamos alegres em comunidade, sempre em busca da nossa vida de virtudes, em busca da nossa vida de santidade. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A tempo e a contratempo eu pregarei. Na tua palavra de paz eu insistirei. Sou de paz, mas se for pelo povo eu brigarei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo e ao povo eu irei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo e ao povo eu irei. Me chamaste pra eu ir ao teu povo